Olá, eu sou Cláudia Zupini Dalcorso, diretora e sócia fundadora da Elos Educacional. E nessa temporada do Momento Elos, nós vamos falar sobre machismo estrutural. A nossa convidada dessa temporada é Silmara Colchão, ela é socióloga feminista, professora universitária e secretária de Políticas para as Mulheres de Santo André. Seja muito bem-vinda, Silmara, estamos muito contentes com a sua presença aqui hoje. Bem, para iniciar a nossa discussão, Silmara, eu queria primeiro que você esclarecesse para nós uma questão que é título do texto que você escreveu, né, no nosso blog. O que seria o machismo estruturante? Primeiramente, estou muito feliz por estar aqui, agradecer o convite, parabéns pela Elos Educacional, por levar a sério esse tema tão importante, né, na nossa sociedade. O machismo estruturante, ele traz a ideia de um mecanismo que está permeando a nossa sociedade, historicamente e socialmente, culturalmente. Então, falar de machismo estruturante é a gente lembrar de uma estrutura. Lembrar de uma estrutura social é a gente lembrar de uma organização social, ou seja, a sociedade está organizada socialmente, né, numa distinção de papéis, homens versus mulheres, que determina comportamentos, atitudes, determina a agenda do dia, determina as escolhas e as manifestações, e isso respeita, na verdade, a essência de ser nessa sociedade que traz o machismo como algo naturalizado, permeando as relações, né? A gente entende estruturante como algo que sempre foi assim e permeia de uma maneira invisível as relações, naturalizada, sempre foi assim e há de ser sempre assim. Foi assim com a minha avó, foi assim com a minha mãe, há de ser assim sempre. Então, o artigo que que eu cedi para vocês compartilhar no blog, ele traz essa questão que é do cotidiano, porque a partir da nossa observação atenta, a gente consegue perceber essas nuances, né, deterministas na maneira de ser homem e mulher, uma cultura moldada pelo patriarcalismo, pelo colonialismo, e que a gente, né, faz parte dela. Nós somos essa estrutura. Né? A gente fala, a estrutura é organizada dessa forma. Nós fazemos parte dessa estrutura, desse engendramento. E é o engendramento que traz uma divisão, né? Mulheres versus homens, né? E cria, né, polos como seres opostos, né? E essa oposição que dentro de uma sociedade patriarcal cria o paradoxo da superioridade masculina e da inferioridade feminina, uma voz que tem mais valor, uma história que tem mais valor, né? Um desejo que tem mais valor. E a gente, nesse engendramento, né, nós somos colocadas por último numa fila, onde o cuidar, né, do espaço doméstico é o que faz da gente um modelo de ideal feminino na sociedade. Né? Então, nós somos muito valorizadas socialmente, né, ainda pautada nesse ideal feminino de ser mulher. Por um lado, o espaço doméstico é o espaço onde dizem, mas lá em casa quem manda é ela, né? Mas vai comandar uma empresa, vai comandar uma cidade, um país, para você ver os desafios que você enfrenta, do ponto de vista de ter que provar a sua capacidade, a sua competência. Então a discussão não é melhor, ninguém é melhor do que ninguém, nós somos diferentes. E essas diferenças, elas são naturais, elas não são injustas. Né? Agora, as desigualdades, elas são injustas. E elas são construções sociais e estruturantes, né? Porque elas vêm moldadas por uma estrutura social dentro de uma pauta patriarcal e machista. Então, quando a gente começa a ler sobre, a parar para pensar sobre, isso é tão forte, tão naturalizado, que se a gente não debater, por isso que eu agradeço a elas, de novo, repito,
pelo papel importante, a responsabilidade social da Elos Educacional de trabalhar isso numa área fundante, que é a educação, que é aí onde tudo começa, a base dessa estrutura, né? A importância da gente debater isso, porque senão ela se naturaliza de certo modo que a gente não para pensar se a gente não parar para debater. É que nem a respiração nossa. A gente respira e vai. E você não para pensar na importância que tem o ar, o oxigênio. A gente viu na pandemia, né, as pessoas morrendo por falta de ar. Então, e homens e mulheres são aprisionados nesse modelo patriarcal e machista. Né? Essa estrutura, essa sociedade estruturante do gênero naturalizada também maltrata as mulheres, mata as mulheres e aprisiona também os homens em comportamentos que também é determinantes na vida deles. Quando os homens, desde pequenininhos, aprendem que engole o choro, fala grosso, que a bola vai jogar futebol, né? E sendo assim, não é valorizado que os homens expressem seus sentimentos. Né? E isso é uma prisão também para os homens. Então, eu costumo dizer, o machismo faz muito mal à saúde das mulheres e faz muito mal à saúde dos homens. Que inclusive faz dos homens que não têm antecedentes criminais a se transformarem, os nossos homens, a se transformarem com potencial de assassinos. E cometem crimes com requintes de crueldade. Então, o machismo, ele dessa forma como ele é na nossa natureza, na nossa sociedade, invisível, porque ele é naturalizado, ele é colocado como algo natural, ele é perverso, ele mata as mulheres também e mata os homens também. Porque muitos, quando cometem os assassinatos, eles não se sustentam naquela situação e também se matam. Né? E percebam como esses crimes eles têm esse requinte de crueldade. E percebam também que esses homens não têm antecedentes criminais. Então, nós não estamos falando de bandidos, de uma trajetória de crimes, né? Nós estamos falando de homens comuns na sociedade, homens trabalhadores, e que assassinam as suas companheiras, ex-companheiras, que pelo fato de fazer escolhas sobre sua vida, né, é exatamente por isso. É pelo fato das mulheres fazerem escolhas sobre sua vida, porque a gente observa no término dos relacionamentos, né, onde os crimes ocorrem, né? E isso acontece todos os dias, no Brasil e no mundo. Então, a importância da gente estar aqui hoje discutindo isso, e a gente fazendo uma análise do cotidiano, e a importância de debater para a gente desconstruir essa noção sexista da sociedade. Nessas pequenas coisas, né? Essas pequenas coisas, Cláudia. Então, a gente poderia até resumir um pouco que essa ideia de estruturante é essa ideia do invisível, que eu naturalizo. Então, quando eu falo que algo é estruturante, quando eu falo racismo estrutural, machismo estruturante, ele é invisível e naturalizado. Sim. E às vezes eu fico, né, que isso é um assunto que está particularmente me intrigando muito, pensando muito, associando essa ideia de relação de poder. Né? Porque quando eu falo de machismo e de patriarcalismo, porque às vezes muitas pessoas falam, você diz até no seu texto, né, que isso não existe. Nossa, em 2023, né? Então você traz algo que me chamou a reflexão no seu texto, quando você desassocia isso, né? A gente vai discutir mais para frente, mas desassocia isso à época, mas sim é uma questão de consciência, né? Mas isso eu vou trazer mais para frente. Mas essa relação de poder, que é isso que eu queria trazer para você em relação ao machismo estruturante, quando a resistência eu gostei muito quando você falou dessa coisa de quando é desigual, né? Que nós somos diferentes, né? Que não está querendo algo a mais para um, a menos para outro. Nós somos diferentes e é isso que é legal em nós, né? Tanto no homem quanto na mulher.
Mas quando eu percebo muito isso, até quando você falou em empresas, em órgãos governamentais, quando esse gênero que possui um poder estabelecido numa sociedade que já está estruturada, de repente ele percebe que isso está fragilizado com esse outro gênero chegando, isso desestabiliza algumas pessoas que se sentem frágeis, né? Fala assim, nossa, essa mulher está chegando, ela tem características que até então aquele lugar não tinha, porque as mulheres, ela tem determinadas habilidades que você imagina assim, você tem um local onde foi governado, foi gerenciado por homens há muito tempo, ele foi gerenciado de certa forma, de determinada maneira. Aí você chega uma mulher naquele lugar com outras habilidades, para gerenciar de outras formas, para gerir aquele espaço de outras formas. E de certa forma isso desestabiliza aquele grupo masculino. Né? Então aí gera os grandes conflitos entre aquele grupo feminino e aquele grupo masculino. E aí as grandes discriminações, né? As diferenças salariais, para você poder tirar aquele grupo. Né? Então, de novo, as relações de poder aí trazendo esses grandes conflitos. E aí você está falando no macro, aí tem micro, né, nos micros espaços, isso a gente vê, mas tem que estar aberto, tem que estar com o olho aberto, atento a isso e vai lá. Aqui tem relação de poder acontecendo em todas as situações e atento para que a gente consiga quebrar isso, né, mostrar isso para as pessoas. Sim. Então, a análise que você traz é muito importante. E eu acrescentaria relações abusivas de poder. E elas são... a gente vive experiências diferentes. Né? Numa sala de aula, você comanda uma sala de aula, você tem poder sobre os seus alunos. O problema não são as relações de poder e autoridade. O problema são as relações abusivas de poder e o autoritarismo. Né? Então, tem uma diferença aí de autoridade e autoritarismo. A autoridade é mais o respeito, autoritarismo é mais o medo. Né? Você responde a uma autoridade por respeito a ela, por admiração, né? Por um espírito de liderança que ela traz, homem, mulher. Né? Autoritarismo, você responde por medo, de ameaça, constrangimento. Então, a relação abusiva de poder é quando ela afeta a dignidade do outro. Né? Então, assim, quando a gente fala, quando a gente traz para análise o conceito da interseccionalidade, a gente pensa nas desigualdades entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre ricos e pobres, como uma questão estruturante da nossa sociedade, que é patriarcal, que é racista, que é elitista. Né? Então, olha o nosso desafio da gente, primeiramente, tomar consciência disso, para se colocar enquanto sujeito nesse processo e procurar fazer a transformação e a mudança, que começa lá em casa, né? Que começa lá em casa. Quando a gente já vai na educação dos meninos e meninas determinando papéis. Cláudia, às vezes a gente sai, vai fazer formação nas escolas, tal, e a gente vê as quadras à tarde cheias de meninos jogando bola. Século XXI, 2023, onde estão as meninas naquele momento? Que não estão lá jogando bola também, brincando, subindo, correndo, empinando pipa, brincando naquele espaço público que é de direito de todos. Que democracia é essa, onde quando a gente discute o trabalho infantil, a gente não inclui o trabalho infantil doméstico, onde estão as meninas lá dentro, cuidando dos irmãos menores e de toda a ordem doméstica na ausência dos pais, pai e mãe, enquanto, né, está em busca do trabalho, da sobrevivência daquela família, da sustentação daquela família. É outra questão invisível que vem da divisão sexual do gênero, estruturante na nossa sociedade, invisível na nossa sociedade. Isso é um exemplo, né? Nas filas, né, das MEFs, que eu, quanto você, nós trabalhamos muito tempo com educação infantil, ensino fundamental, o quanto
antes de eu tomar essa consciência, eu fiz essa divisão sexista no cotidiano, na rotina da sala de aula de educação infantil, Cláudia. Determinando papéis. Dia das Mães, ajudantes, filas, meninos e meninas, brincadeiras, amarelinha, menina, futebol, meninos. Eu, sem consciência, pratiquei essa divisão até entrar no movimento de mulheres. E porque a escola não trabalha isso? Para dentro do espaço de desenvolvimento, não é produzir essa divisão. E sim respeitar o desenvolvimento das crianças como elas são. Tem meninas que têm habilidade para o futebol, tem meninos que têm habilidade para cuidar da casa, dos bebês, para cozinhar, para... Né? E é isso que tem que ser respeitado, mas a gente mata o potencial no momento de desenvolvimento deles, onde eles acabam escolhendo o azul, porque se eu pegar o rosa, eu não sou menininha, como se menininha fosse um xingamento, uma ofensa, né? Algo depreciativo. Ah, menininha, pegou rosa! E a gente lá tem que estar atenta e desconstruir cor é cor. Então, essa divisão do azul versus o rosa, ela não é inocente quando as pessoas defendem, né? Como a gente viu no governo anterior, a ministra da Família, né? Defendendo isso como algo natural. Menino é azul, menino é rosa, e assim mesmo, e menino vai abrir a porta do carro sim. Ela não sabe, quando ela diz isso, o quanto isso subestima ela, o quanto isso coloca as mulheres num outro lugar, né? Onde nos é destinado um único lugar, né? O lugar da bela recatada e do lar. Então, é um processo muito difícil, onde eles dizem que discutindo isso, nós estamos doutrinando, né, a sociedade, os alunos, e eu digo que nós estamos desdoutrinando, porque doutrinados nós já somos, nessa estrutura onde é naturalizado, né, esse machismo que a gente está falando desde o início da nossa entrevista. Né? Bem, então, esses são pequenos exemplos do que daria para a gente ficar muito tempo aqui falando do machismo, o que é o machismo estruturante. Está gostando da nossa conversa? Semana que vem, eu e Silmara vamos dar continuidade nesse bate-papo tão necessário. Para acompanhar os nossos conteúdos nas redes sociais ou no nosso site, acesse eloseducacional.com ou nos siga nas redes sociais. É só você escrever Elos Educacional tudo junto e você vai nos achar nas principais redes. Nos acompanhe!